Olá, pessoal! Meu nome é Cristiane Gonçalves Souza, sou estudante do mestrado de Produção Vegetal da Universidade Federal de Minas Gerais, com a orientação da professora doutora Silvia Nietzsche e com a orientação da professora doutora Clívia Possubon. Vou falar para vocês um pouco do nosso projeto de pesquisa intitulado como Viabilidade Polínica em Adênio Obeso. Introdução. A rosa do deserto, Adênio obeso, faz parte da família Apocynaceae e relatos indicam que a sua origem foi na África, mais precisamente do sul do Saara. No local de origem há grande variabilidade genética. O conhecimento sobre a biologia reprodutiva das espécies é de fundamental importância nos estudos de botânica e no melhoramento genético. De acordo com os números do Instituto Brasileiro de Floricultura, o IBFLOR, só em 2018, a cadeia produtiva de flores movimentou 10,2 bilhões de reais. É um dos setores que mais cresce com valores de 8 a 10% ao ano. As flores do gênero Adênio estão dispostas com estames em forma de cone e as anteras voltadas para o interno deste. É constituída por 5 sépulas e de 5 a 15 pétalas, com fusão no tubo floral. O pólen fica armazenado na base das anteras e o estigma fica encoberto por este. As flores são hermafroditas com uma grande diversidade na sua coloração. Elas podem ficar abertas de 17 a 32 dias, não possuem perfume e seu ovário possui um disco nectarífero. O grão de pólen é de grande importância na reprodução sexuada. Seu formato pode ser elíptico ou esférico. Seu tamanho varia de 0,01 a 0,1 milímetro. O presente estudo visa desenvolver estudos para ampliar o conhecimento sobre a viabilidade polínica em Adênio. Materiais e métodos. Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Biotecnologia CPCA, localizado no Instituto de Ciências Agrárias, UFMG. Experimento 1. Viabilidade polínica in vitro sob diferentes temperaturas e concentrações de sacarose. O delineamento experimental foi em esquema fatorial 4x4, com 4 temperaturas, 15, 20, 30 e 35 graus, e 4 diferentes concentrações de sacarose, 0, 10, 20 e 30%, e com 4 repetições. Isso visando a melhor germinação do grão de pólen. As flores foram coletadas em pré-antese, os grãos de pólen foram removidos da antera utilizando a agulha e foram colocadas em lâminas de vidro contendo meio de cultura líquido. Estes foram colocados em placas de Petri com papel filtro umedecidos e foram tampados e colocados em câmaras do tipo BOD sob temperatura controlada por 6 horas. Logo após foi feita a coloração através de corante. Foram analisados em microscópio óptico e considerados germinados os grãos de pólen cujo comprimento do tubo polínico foi maior que o diâmetro inicial do pólen, contados e estimados 400 grãos de pólen por lâmina. Experimento 2. O efeito da temperatura no desenvolvimento dos grãos de pólen. O delineamento foi inteiramente casualizado com 3 tratamentos, 20, 25 e 30 graus, e 5 repetições. As plantas foram mantidas em 3 câmaras do tipo BOD, para incubação sob diferentes temperaturas, e o fotoperíodo foi de 16 horas-luz. Os testes começaram a ser feitos quando estas entraram em floração plena. Foram coletadas 5 flores em pré-antese de cada temperatura, coletados os grãos de pólen, colocados em lâminas com 1 gota de corante azul de toluidina, 1 gota de Lugol, retirado o excesso e fixadas com 1 gota de glicerina.
Secada ao ar livre, logo após foi analisada em microscópio a viabilidade do grão através da sua coloração. Foram avaliados 400 grãos de pólen por lâmina entre viáveis e inviáveis. Os grãos viáveis continham a coloração azul e os inviáveis a coloração incolor. Os dados foram submetidos à ANOVA Resultados pelo software parciais. R. Experimento 1. Viabilidade polínica in vitro sob diferentes temperaturas e concentrações de sacarose. Houve efeito significativo da interação entre as temperaturas e as concentrações de sacarose na viabilidade dos grãos de pólen de adênio obeso. Na concentração de 0% de sacarose, a máxima de germinação foi de 31,62%, na temperatura de 23,56 graus. Na concentração de 10% de sacarose, a máxima de germinação foi de 30,20% e ocorreu na temperatura de 25,71 graus. A de 20% de sacarose foi 16% de germinação na temperatura de 26,6 graus. E na concentração de 30% de sacarose, a máxima de germinação foi de 39,81% a 26 graus. Dados foram transformados de acordo com a estatística de log de x mais 1. Experimento 2. Efeito da temperatura no desenvolvimento dos grãos de pólen. A análise de variância dos dados de viabilidade polínica mostrou uma diferença significativa a nível de probabilidade de 5% para as variações de temperatura. Observou-se, de acordo com a tabela, que a viabilidade dos grãos de pólen apresentaram médias superiores a 70% nas temperaturas de 25 e 30 graus, que foram significativamente superiores à temperatura de 20 graus. Médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tucker a 5% de probabilidade. Conclusões. Conclui-se que a temperatura e a concentração de sacarose influenciaram na germinação dos grãos de pólen in vitro. Temperaturas inferiores a 25 graus reduzem significativamente a viabilidade dos grãos de pólen de adênio obeso. Agradecimentos. Gostaria de agradecer à CAPES, à FAPEMIG, ao Laboratório de Biotecnologia, ao FMG, às minhas orientadoras, a todos, o meu muito obrigado.